Olá, bom dia, tudo bem? Mais uma vez passando aqui nesse canal para deixar uma mensagem para você refletir, uma mensagem para você buscar o melhor para a sua vida, para você buscar uma mudança na sua vida, para você buscar uma visão diferente, para você buscar o melhor para a sua família, para seu esposo, para a sua esposa. Essa meditação que eu queria passar para vocês é baseada dentro da palavra de Deus. Eu queria ler aqui um versículo que se encontra em Colossenses 3:13. Suportai vós uns aos outros e perdoando vós uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vós perdoou, assim fazei vós também. Há momento na vida da gente que nós ficamos com mágoa, sem querer liberar o perdão, né? Eu queria deixar aqui uma mensagem para o seu coração. Perdoar não é uma opção para quem segue Cristo, mas um mandamento. O peso desse mandamento é grande. Se não perdoarmos, não seremos perdoados por Deus. Está dentro da palavra de Deus, tem base dentro da Bíblia. Às vezes nós ficamos aflitos com momentos difíceis que passamos, com momentos de até querer desistir do seu esposo ou da sua esposa, momento por contenda, com conflitos, por discussão e coisas simples, mas as pessoas não têm uma paciência para sentar, ter um diálogo, uma boa conversa, sendo verdadeiro um com o outro. Eu quero continuar nesse canal e incentivar as pessoas que não desistam do seu casamento. Há momentos que passam muito difícil, muitas tribulações, às vezes problemas, né, chega o casamento esfriar, o casamento chega a não querer ter relação, não querer dormir um lado um do outro. E isso não é de Deus. Isso não tem base dentro da Bíblia. Porque um casamento, você vê hoje em dia muitos casamentos, a esposa dorme numa cama, num quarto separado, ou às vezes dorme na mesma cama, mas não tem um diálogo, não tem um carinho. É um casamento morto, sem vida. E as pessoas não tentam mudar. Às vezes ela tenta mudar ela, particularmente ela mesma, mas não quer mudar a forma de lidar com a sua esposa, com respeito, tratar com carinho, ter paciência um com o outro. E os casamentos hoje em dia estão se acabando, chegando casamentos caídos, chega casamento que casa hoje, amanhã já se separou, gastou, fez um investimento alto de valores no casamento e termina por um nada, por uma simples coisa, algo que não gosta. A gente, há momento na vida, quando nós casamos, algo que a gente tem que tirar da nossa vida. Se é algo que está atrapalhando a sua esposa ou seu esposo, deleta, né? Tira do seu casamento, tira aquele problema do seu casamento. Mas não podemos desistir. Há momentos que a sua esposa não está se dando bem com certa coisa, com algo que está lhe afligindo, algo que não gosta, deleta. Mas os casamentos hoje em dia estão muito frios, casamentos caídos, casamentos sem vida, casamentos sem força. Mas nós, como seres humanos, nós temos um potencial muito forte para construir aquilo que foi destruído. Nós podemos construir o nosso casamento que está caído. Nós temos o poder, uma força divina de Deus em nossa vida. Deus nos fortalece, Deus nos dá sabedoria para nós restaurar o nosso casamento. Restaurar um filho perdido no caminho do mundo, no caminho da droga, no caminho da prostituição. Mas hoje em dia
As pessoas se abalam com qualquer coisa no casamento. Casamento se acaba, casamento não tem mais relação, a mulher fala que não sente prazer, a mulher falou que não sente mais vontade. Mas a gente estamos aqui para dar umas orientadas básicas. Não existe um casamento sem ter relação. O casamento tem que ter relação. Porque isso, se ou a mulher ou o homem conviver como esposa, praticamente vai virar uma bola de neve na cabeça, sem ter relação. A pessoa começa a colocar na sua cabeça, está me traindo, não me procura mais. Tem a passagem lá na Bíblia, Esté, se não me falha da memória, que Esté fala, faz tempo que o rei não me procura, acho que parou de me amar. Tem essa passagem em Esté, agora eu não sei onde é que está esse versículo. Mas tem essa passagem, a mulher ou o homem, há momentos, tem dia que a gente está cansado. Cansado do trabalho, cansado da correria do dia, mas nada do que você tomar um banho, dar aquela relaxada, um sono maravilhoso que não tira o cansaço. Se algo está acontecendo na sua vida, cansaço, 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 e sem vontade de prazer, de ter relação com sua esposa, ou você não tem mais aquele amor, você não olha o seu esposo com os olhos de um homem bom, de um homem que quando você conheceu, você o amava, algo está errado, é algo espiritual. Hoje está acabando muitos casamentos por algo espiritual, as pessoas se enfraquecem e elas não buscam força, a mudança de vida dentro da Bíblia. Porque a Bíblia ela tem pergunta e ela mesmo dá resposta para nós. Tem tudo o que buscar em nossa vida dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. Tem pessoas que, quando está com seu casamento, vai buscar força em outras coisas, vai buscar uma força aonde não existe. Pode ser que procure uma pessoa que não tem um conhecimento de Deus, que não tem uma visão de Deus, que nunca leu a Bíblia. E pode ser que ela te dá uma palavra e destrói o seu casamento. Lute pelo seu casamento. Dê vida ao seu casamento. O casamento é algo constituído por Deus. Deus criou o casamento. Invista no seu casamento. Às vezes as pessoas passam por momentos, algo espiritual, ou hoje em dia o que está matando muitas mulheres é o menopausa. Eu não sei. Muitas mulheres estão com menopausa, passando por problema difícil. Não tem vontade de estar próximo do marido, não tem vontade de conversar com o marido. E é algo que está matando as mulheres. E as mulheres têm que ter sabedoria, buscar esse momento que está confuso, se evoluindo na mente dela, buscar força em Deus. Se consagrar para Deus, jejuar, ler a palavra de Deus. Hoje em dia tem muitos ensinamentos que uns ensinamentos que não tem base dentro da Bíblia. A pessoa ela fala aquilo que quer, não tem base na Bíblia e continua aí falando e vai poluindo as pessoas, vai adoecendo as pessoas e a pessoa vai crescendo com aquilo na mente. Há casamentos que não têm anos, relações, casamento que tem relação uma vez. O casamento é algo criado por Deus. A Bíblia fala que quando nós casamos, nós somos uma carne. Como é que nós somos uma carne e nós vamos querer ficar longe um do outro? Querer dormir um no quarto, outro no outro? Vamos querer se expressar ou falar algo para humilhar, para apontar, para acusar, para diminuir? Não faça isso não. Comece a elogiar a sua esposa, aquela mulher guerreira, aquela mulher vencedora, aquela mulher inteligente, aquela mulher sábia. Você sai para trabalhar, quando você chega na sua casa, a sua casa está limpa, cheirosa, cama arrumadinha, lençol cheiroso, edredom, e ela está lá, cheirosa, lhe esperando. Aí você chega naquela ignorância, já começa a gritar,
já começa a reclamar, começa a apontar, nada tá bom, a comida tá ruim e vai desgastando. É um ponto que eu cheguei aqui e a gente tem que ter sabedoria. Se você quer corrigir a sua esposa, algo que ela está fazendo, algo que você não está gostando, seja verdadeiro. Chama, olha, amor, esse jeito que você está fazendo não é certo, é errado. E aí você espera a resposta dela. Não vai brigar, não vai criar contenda, não vai criar aquele conflito, né? Muitos casais hoje vivem em guerra. Parece que nem são esposa, aí contenda, brigas, palavrões. Há momento na vida da gente que, quando nós estamos passando por uma tempestade dessa, a gente vê que não é normal, que não é aquela pessoa na forma que ela fala, na forma que ela age. O que nós temos que fazer? Orar a Deus. Coloca seu joelho no chão. Tira um dia, 2 dias da semana, faz um jejum. Não precisa você fazer um jejum de 12 horas, um jejum de, sei lá, que vai desgastar sua saúde, que vai afetar a sua saúde ou adoecer você. Não, faz um jejum conforme você se sente bem. Mas não deixe de jejuar pelo seu casamento. Que nós estamos nos tempos difíceis. Casamentos separando-os por motivo que não leva a lugar nenhum. Eu vou contar algo que aconteceu com a pessoa que se separou. Não vou expor o nome da pessoa, mas tem várias pessoas com esse mesmo caso. Pessoa se separa do marido, ela não tenta reconstruir ou conquistar o seu esposo, ou o esposo tenta reconquistar a sua esposa, não. Separa hoje, amanhã já está com outro homem. Já está andando de mão dada com seu esposo. Ela tipo, a pessoa quer voltar com seu esposo. Mas o que ela quer fazer? Quer fazer um ciúme, andar com outro. Isso acaba com você. Desgasta você, praticamente. Acaba com a sua moral, acaba com sua imagem. O certo, se você quer reconquistar a sua esposa, você tem que mudar. Não, tem pessoa que é assim, separou, mas eu amo minha esposa, eu quero voltar com ela. Aí ela sai com uma moça da vizinha, sai com a da rua de trás, com a rua da frente, sai com uma, sai com outra. Como que você vai querer reconquistar a sua esposa? Como que você vai querer buscar a sua família de volta? Como que você vai querer ver seus filhos crescendo ao seu lado, ao lado da sua esposa? Não tem como. Ninguém aceita. Outra coisa, um ponto que hoje em dia muitos casamentos estão se acabando é na prática do sexo. A pessoa está cansada, não quer fazer sexo. A mulher ou o homem termina uma hora não aguentando, vai procurar outro. Se seu casamento está frio, gelado, joga um balde de água quente. Coloca Jesus dentro do seu casamento. Começa a buscar Jesus de verdade. Se entrega para Jesus. Às vezes as pessoas, aconteceu algo uma pessoa desabafou o momento que estava passando no casamento. Aí eu estava conversando com essa pessoa, ela falou que a pessoa se separou. Isso é normal. Isso acontece com todo ser humano, com o homem e com a mulher. A mulher não. Essa é a história do lado da mulher. A mulher não queria mais transar com seu esposo. Seu esposo lutou, seu esposo batendo o pé, querendo, não deu certo. Aí ele seguiu a vida dele. Com coisa de uma semana, a mulher colocou outro cara dentro da casa dele, do lado dos filhos dele. O que aconteceu? Algo que ela era para ter feito com o esposo, não fez. Você sabe, o mundo, a gente tem que ter limite nas nossas palavras. Algo que ela fazia com o outro, que ela nunca fez com o outro, com o marido dela.
ela, o esposo queria transar de várias posições, o esposo queria fazer sexo pelo menos 3 vezes a semana, ela não queria. E depois que ela arrumou o outro e colocou dentro de casa, fazia coisas que o marido queria e ela não fez, estava fazendo com o outro. Vê como o inimigo ele trabalha na mente do ser humano e deixa o ser humano perturbado. E essa mesma mulher falou para a vizinha foi e falou para o esposo, chegou no ouvido da esposa, aquilo que ela estava praticando com o outro, né? E ela não queria fazer com o marido. Chegou ao ouvido dele. Se seu esposo quer, sei lá, fazer algo diferente, realiza o sonho dele, satisfaz ele. Se sua esposa quer fazer algo diferente, realiza ela. Tem um tempo a só vocês dois, os casais. Eu sei que nossos filhos são bênção, mas um casal precisa estar um tempo próximo um do outro. Às vezes o homem chega cansado e às vezes ele quer descansar um pouco. Dá esse tempo para ele. Aí você começa a perturbar o cara. Fala, fala, fala. Aí desgasta um casamento. Buscai o seu casamento dentro da palavra de Deus. É muito importante fazer a distinção entre o que é o certo e o errado. Para isto, precisamos fazer julgamento não errado. Julgar para entender é uma ação de certo ou errado, mas quando entendemos que algo é errado, temos a responsabilidade de não fazer. Por outro lado, precisamos ter cuidado nas palavras que vamos falar com nossa esposa ou esposo. Muitas vezes julgamos de maneira injusta, olhando as aparências, começamos a criticar, começamos a defamar, diminuir. Não devemos condenar por algo que fez algo de errado. Nós temos que corrigir, saber lidar com a situação. Às vezes as pessoas têm um esfriamento no seu casamento e ela não desiste do casamento, mas não coloca Deus na frente do seu casamento. Ela não muda a forma de falar. Eu já vi pessoas mal educadas, não saber falar com seu esposo, não saber se expressar, não ter paciência. Tudo que o esposo faz desgosta, desagrada a ela. Algo está errado. Não é normal. Será que você não vê nada de bom no seu esposo? Ou na sua esposa? Sabe aquela pessoa mal educada? Eu já vi mulher chamar o seu esposo de jumento. Meu Jesus, sangue de Jesus tem poder. Creio que eu vi isso. Eu já vi certas mulher também ser carinhosa com seu esposo e ele chama ela pelos certos palavrão. Não é normal. Não, algo está errado. Não existe. Já vi muitas pessoas falar, eu não tenho paciência. Você tem paciência? Você teve 9 meses dentro do ventre da sua mãe. Por que você não tem paciência com a pessoa que você ama? A mãe dos seus filhos? A pessoa que faz comida para você? A pessoa que arruma a cama para você? Pega a toalha para você tomar banho? Pega a sua roupa? Ou até coloca a sua comida, você vai em um churrasco lá na casa dos seus parentes, ela vai lá e faz seu prato. Mas quando chega em casa é um conflito, contenda, é uma guerra. Não é normal. Eu quero insistir nesse canal, nesses vídeos, para que você muda
a forma de agir com seu esposo. O seu esposo respeita a sua esposa, valoriza a sua esposa. Uma coisa que eu digo para vocês, muitos casais hoje em dia vivem de aparência. Muitos casais, quando estão no meio das pessoas, no evento, ou até mesmo na faculdade, ou na igreja, as pessoas vivem de aparência com aquele mau carinho, com aquele maior abraço, respeito. E o casamento não é um casamento não é de aparência. Você tem que ser a pessoa que você é, a pessoa natural, a pessoa que respeita a sua família. Às vezes muitos homens chegam a chamar sua esposa até de burra. Você vê hoje em dia certos homens que têm paciência com aquele colega seu bêbado ou drogado, mas não tem paciência com a esposa. Não sabe ouvir a esposa. E a Bíblia fala que o homem é a cabeça em casa. Mas você vê hoje em dia certas mulheres, ela quer ser a cabeça dentro de casa. Ela quer dar a última palavra, ela quer fazer tudo. O mundo, ele ensina assim, mas a Bíblia não é assim. O homem que é a cabeça. Não é que eu estou querendo aqui colocar um contra o outro. É a Bíblia que ensina. Se você tem algo dentro da sua casa de valor, que protege, que te guarda, que te dê força, é tua esposa. Mas tudo que nós for fazer, nós temos que ser em diálogo, em conversa, assentar e conversar. Muitas pessoas, elas ouvem aquele amigo seu, uma pessoa que não faz parte da sua vida, mas não ouve sua esposa. Às vezes você ouve o conselho do seu irmão, mas não ouve o conselho da sua esposa. E isso nos prejudica o seu casamento. Você tem que lutar pelo seu casamento. Você tem que ser mais forte. Você tem que não desistir do seu casamento. Você tem que discutir a relação. Um casamento infeliz, com o tempo, leva o cônjuge, às vezes, a ficar em silêncio. De tanto ele insistir, de tanto ele falar, às vezes ele fica em silêncio. Porque ele está percebendo que ele está falando em coisa em vão. Não está fazendo sentido. Às vezes não planeja mais nada, não planeja comer uma pizza, não planeja correr no parque, não planeja ir lá no shopping. Mas tem muitos homens mal educados, homens arrogantes, que não têm paciência com a esposa, mas tem mulher também. Tem mulher que não sabe responder o seu esposo, né? Não sabe falar com o seu esposo. Nós temos que saber falar, saber refletir com o nosso cônjuge, com a nossa esposa, né? Nós temos que saber servir a sua esposa, servir o seu esposo, ter carinho com o seu esposo, discutir a relação, perdoar. Você tem que perdoar. Você tem que saber usar as palavras com mais sabedoria com seu esposo. A esposa, às vezes, chega, a esposa trabalha, cuida de casa, você trabalha e você chega mais cedo, aí a esposa chega, o cara não teve coragem de arrumar a cama, o cara não teve coragem de lavar a louça, o cara não teve coragem de colocar as toalhas lá no varal, o cara tá lá deitado no sofá assistindo, a esposa chega cansada do trabalho, vai arrumar a casa, vai fazer a janta, ou pode ser que vai só esquentar, não lava um banheiro, não lava o quintal,
Aí ele chega, tá lá deitadão, chegou cedo, tá descansado, aí quer transar. Como que a mulher dessa vai querer transar? Cansada. A mulher trabalhou na empresa, chegou em casa, foi fazer faxina na casa, terminou 11 horas, foi dormir. Como que a mulher dessa vai querer transar, cara? Se você chegou mais cedo, ajuda a sua esposa. Faz a janta, se a janta já está feita, arruma a casa, passa pano na casa, lava o banheiro. Sim, quando sua esposa chegar, ela vai estar ativa para você. Mas não, aí o cara tá lá, o bonitão tá lá sentado, descansado, porque descansou a tarde inteira, né? Aí quer transar. Não, meu amigo, sinceramente, você está errado, você está agindo errado. Você está fazendo algo que está afetando a sua esposa. Está desgastando ela. Você está matando ela. Você está matando o seu casamento. E aí o que acontece? Aí ela não quer transar, está cansada e você está descansado. Se você quer ter sua esposa descansadinha, ajuda ela. Passa pano na casa, lava um prato, coloca a roupa no varal. A esposa deixou. A esposa deixou a máquina cheia de roupa. Lava, mas não desiste. E trace meta para o seu próximo mês, ano, dentro do seu casamento. Planeje,